Há poucos dias o senhor citou em verbete do DAC a superioridade da imperturbabilidade em relação à dispersidade, sendo possível alcançar a segunda condição sem a primeira. Não entendo isso como pode acontecer. Pode diferenciar uma condição da outra? Em qual nível da escala evolutiva a consciência pode alcançar a imperturbabilidade? A imperturbabilidade exige mais do que a pessoa desassediada permanente. Por quê? Existe muita gente que é desassediada permanente, mas, por exemplo, não faz ainda a assistencialidade num nível evolutivo correspondente àquilo que ela sabe. Agora, a imperturbabilidade é quando a pessoa já superou todas essas mazelas básicas e ela sobrepaira o problema. Então, nós vamos ver aí nesse memorando que a gente mostra que a autoimperturbabilidade, ela exige tudo aquilo lá que tem. Autocosmoética, autocosvisão, autodescrenciologia, o autodiscernimento. E outra coisa, geralmente a pessoa já tem experiência parapsíquica até com a OFIEX. Então isso é muito sério. A gente tem que ponderar muito. A imperturbabilidade não é fácil. Já é o caminho da purificação maior do egão, que já passou para o polikarma. Isso tudo muda demais. Professor, gostaria de esclarecimento a respeito de como auxiliar um pedófilo familiar superar esse trafar e evoluir. Olha, a melhor coisa que você faz é arranjar uma psicóloga cognitiva comportamental, que elas estão especializadas atualmente nesses casos, que tem demais, principalmente no Brasil. Agora, o que nós estamos vendo é o seguinte, que a pedofilia está horrível, principalmente na Inglaterra. As reuniões, certas empresas, associações que estão fazendo para defender pedófilo, mas a favor da pedofilia, é uma coisa horrorosa na Inglaterra. É bom as pessoas examinarem e ver o que vai dar. Eles já querem, já têm até reuniões com associações para aprovar a pedofilia como sendo justificada. Então, isso é mesmo com os réus. É um processo de loucura. Agora, veja, isso é na Inglaterra. Agora, aí deve ter padre atrás disso, deve ter gente de todo tipo de religião atrás dessa loucura. Então, a pedofilia, o melhor que se faz é a pessoa procurar esses psicólogos que são especializados nisso atualmente. Eu tenho atendido muita gente que passou pelo processo da pedofilia e que se vitimiza até hoje com esse processo todo. Então, é necessário a gente trabalhar muito seriamente e ver cada caso em particular para a pessoa superar o processo de uma vez por todas. É possível a vítima conseguir auxiliar seu agressor, sendo este membro direto da sua família, pai, irmão, tio, apenas com a doação de energia? É lógico, isso acontece nas melhores famílias. E é assim que as pessoas evoluem mais depressa. Valdo. A verbetógrafa. A consciência-terapia já possui tabelas que relacionem características da aura do paciente com suas possíveis doenças mentais, facilitando futuros diagnósticos? Eu vou responder. Você queria voltar naquela questão lá da pedofilia? Consciência-terapia. Não, mas aquela que a gente estava comentando da pedofilia, que é interessante, aquele material, né, que você estava falando lá da Inglaterra, né? Que há uma inversão. Tudo aqui. Que há uma inversão completa de considerar que a pedofilia não é o problema do sexo na criança, e sim o problema que a sociedade diz para a criança que aquilo é errado. Pois é. Gente, não, é uma loucura. São pirados. Eles querem legalizar totalmente. A loucura. Agora, né? são as consréus que estão chegando, que estão defendendo uma loucura dessa. Agora, são dezenas de instituições já ligadas ao processo. Algumas são claramente torradas, patológicas e loucas. Eu acho. O negócio não é fácil aqui. E os argumentos também deles são terríveis, né? Tem aqui.
Totalmente irracional, totalmente A ilógico. Luana andou escrevendo o caso aqui, são 3 páginas com essas associações. E outra coisa, existe umas aqui até da Dinamarca, né? Danish, com o negócio todo, não é fácil isso aqui. Você que está lá, que está vendo a coisa de perto, como é que você acha disso? É um absurdo. O pior é que tem duas das instituições, elas têm isenção de taxas, de tributos, porque são consideradas como a nossa aqui, de utilidade pública. Então, eles não pagam nem... Utilidade pública. Uhum, não pagam que nem loucura, tributos. né? Agora, gente, isso é Inglaterra, não é o Brasil, não. É a Inglaterra. Quando fizeram, em 1985, uma convenção para direitos da criança, os Estados Unidos foi um dos únicos 3 países do mundo inteiro que não assinaram esse tratado. E, inclusive, é um dos países que está mais forte junto com a Inglaterra. E está tudo relacionado, né? Então, por que não assinar um tratado que é para proteger a criança? Aí fui atrás do motivo religioso, né, claro. O pessoal da igreja, do clérigo, estava dizendo que ao momento que eles permitirem que o Estado tenha mais direito sobre o processo da criança, então a gente vai estar perdido. A igreja falou, então não assinaram. A vergonha. Agora, Valdo, me chamou a atenção naquele material, né, Luana, aí, a questão de por que esse processo, a Inglaterra super conservantista, né, reprimida, e essa questão dessas associações... Mas é que eles são reprimidos na patologia. Exatamente. O conservadorismo no processo, entende? Totalmente alterado, nosológico. Porque, isso é terrível. Porque esses casos de pedofilia, a gente vê que tinha, às vezes, muita relação lá com o processo da Alemanha, Áustria. Eu já escrevi e coloquei até lá o seguinte: durante alguns dias eu atingi certas pessoas aqui, no fim eu contei, tinha 20 pessoas que sofreram processo de abuso sexual na infância. Dessas 20 pessoas, só uma se saiu pessoalmente bem do processo. As 19 estavam ainda com problema, com várias idades, ainda tinha o problema. Essa que escapou, você está entendendo? O problema dela é o seguinte: ela também era uma personalidade terrível, você tinha até medo de chegar perto dela. Está entendendo? Então, mesmo essa que escapou, eu notei que tinha alguma... Mas pelo menos uma conseguiu escapar. Você está entendendo? De 20 que eu contei. Estuda aqui, brasileiras, hein? Brasileiras. O que é escapar? Escapar. Ela não sofria com o processo. Ela não ficou inibida, não criou problema para a vida dela, ela superou. Agora, uma personalidade, já pensou? Professora Adriana, qual a relação que existe entre a síndrome bipolar e o tema do verbete? A questão do transtorno bipolar, a gente até colocou aqui na fatologia, na 5ª linha de baixo para cima, na página 7. Então, é muito comum, às vezes, a questão das comorbidades. Porque a pessoa que tem o transtorno bipolar, isso tem muito relacionado com o temperamento instável dela. Esse temperamento instável que vai incutir uma série de mudanças e alterações de humor dela. A personalidade borderline, a gente está, além de comentar a questão do temperamento, a gente também está falando das vivências pessoais dela, de outras vidas e dessa vida. É muito comum, obviamente, a instabilidade nos dois e a comorbidade do transtorno afetivo bipolar com a personalidade borderline e vice-versa. Então, isso é muito comum, essa comorbidade. Agora, a gente, dentro do processo de critérios diagnósticos, a gente consegue fazer uma boa diferenciação, mesmo quando há uma instabilidade de humor das duas, né? Só que na bipolaridade, isso é uma questão mais cíclica e que isso vem internamente, e a questão da personalidade emocionalmente instável, essa mudança de humor, ela vem muito pela questão de fatores externos, o tempo todo, como a gente já comentou, alguma atitude que alguém faça, algum acontecimento, alguma situação em que ela muda rapidamente de humor. Adriana,
Como é que você aconselha a gente proceder com essa personalidade na hora da crise? Na hora que ela está tendo a distorção da realidade? O que é melhor fazer? Como agir com ela? Qual distorção? Você pode comentar? Por exemplo, ela acredita que está acontecendo um fato e liga 20 vezes para a pessoa e você não sabe mais como lidar. Por exemplo, ela ameaça pelo telefone. Eu não sei se eu devo entrar no jogo para acalmar, dizer, não, é isso, fique calma, estou indo para aí, ou ter uma atitude mais rígida, mais firme com ela. Olha, a melhor atitude que você pode fazer para ajudar essa pessoa é, de fato, ir com ela a um terapeuta e a um psiquiatra. Porque, veja, essas distorções cognitivas, às vezes, você pode até mostrar o fato, mas, às vezes, ela não compreende. Você vai mostrar o fato, você vai mostrar, olha, você agiu dessa forma, você teve essa reação, mas olha aqui o que estava acontecendo. Vou te dar um exemplo, né? Já teve situações que paciente minha, borderline, ela me mostrou 60 mensagens de celular que ela mandou em 10 horas para o namorado, que agora é ex-namorado. Depois das 60 mensagens, ele falou, não dá. Aí entra naquele paradoxo que a gente colocou aqui. O paradoxo da perda prenunciada através da crença imaginária tornar-se realidade devido aos comportamentos autoestigmatizadores. Ninguém aguenta as 60 mensagens. E assim, isso foi não crescendo. Primeiro ela mandou a mensagem, oi, como você está? Ele não respondeu, porque ele não podia responder no momento. Mandou 1 minuto depois. Você está aí? 1 minuto depois. Tá tudo bem? Aqui, ó, foi a cada 10 minutos. As 60 mensagens. E aí isso foi não crescendo. Como ele não respondia as mensagens dela, daquela gentileza de como você está, passou. Já sei, você está com a fulana. Ela tinha uma fulana que ela achava que ele tinha alguma coisa com ela. E ele não tinha. E aí, você está com a fulana. Segunda, então vai ficar com a fulana mesmo. Então, fique mesmo, vocês se merecem. Isso é cada mensagem, né? Isso vai num crescendo e assim, tiveram uma série de xingamentos que a gente não vai colocar aqui, mas dele e da fulana, até que ela termina as mensagens assim, você está vivo? Foram 60 mensagens. E assim, você está vivo assim, porque o cara não deu sinal de vida, né? E assim, depois ela se questiona, será que ele está bem? Às vezes ele não respondeu porque ele não estava bem, mas foi a última coisa. Obviamente, depois das 60 mensagens, ele pediu um tempo e não voltaram mais. Então, veja, essa questão de achar que vai ter a perda, a pessoa começa a ter alguns comportamentos e que fica autoestigmatizada e ninguém aguenta. Então, veja, esses pontos, terapeuta, ou psiquiatra, às vezes vai conseguir entrar com uma profundidade ou e até com uma isenção, porque não participa da situação. Então, eu vejo que a melhor maneira de você poder ajudar essa pessoa, obviamente, você mostra os fatos, trabalha com o processo energético, pela própria questão das afinidades interconscienciais, extrafísicas, e veja, o encaminhamento para um psicólogo, um psiquiatra, eu vejo que é fundamental. Ok, obrigada. Agora, ó, muita gente é assim por causa dos pais. É muita repressão que tem de pai e de mãe perante os filhos. Eu vi um rapaz que chegou aqui hoje, 16 anos, ele não falou comigo, ele não consegue falar. Um rapaz bonito, cheio de vida, tupetudo, bonito, moreno, claro. Estava junto com a pessoa da família, 2 pessoas da família, ele não falou nada. Ele tentou falar comigo, não conseguiu. Agora, então, vocês vejam, é uma repressão. Aí eu perguntei, foi o pai ou a mãe? Aí a moça falou assim, foram os 2. Como é que fica isso? Então, veja, isso tudo é o processo das atitudes. É o que eu digo, as atitudes mudam tudo. Olha bem quais são as atitudes da pessoa. Agora, indecisos chegam tarde, audaciosos chegam cedo. Levaria esse jovem a essa atitude de não... Ele foi reprimido, não deixaram de falar nada, nem fazer nada, ele agora está aí. Tudo inibido. Entende?
Como é que fica isso? Agora, essa inibição, por exemplo, desse rapaz dá até pena. Rapaz bonito, cheio de vida, não falando nada. Valdo, às vezes até a superproteção, ela reprime, né? Porque a pessoa fica com tanto cuidado Não, em é a cima dos superproteção filhos, que é. reprime Às tudo. vezes a intenção da mãe e do pai é boa. É aquele negócio que eu estava falando. Boa intenção e boa vontade, o cemitério está cheio de gente que morreu prematuramente. O que falta mesmo é discernimento, discernir. Saber o que presta daquilo que não presta. Saber o que é correto daquilo que é errado. Saber o que é a coisa boa daquilo que é péssimo. A maioria não sabe nada disso.